o presidente dos Estados Unidos acabou de entregar um presente indigesto ao Kremlin, confirmando os piores temores de Moscou. Enquanto isso, os drones ucranianos quebram recordes ao atingir alvos cada vez mais profundos em território russo, algo que até pouco tempo parecia impensável. A impunidade dos invasores chegou ao fim. Agora caças interceptam aeronaves russas que violam o espaço aéreo de países vizinhos com uma frequência inédita. E os tribunais militares da Rússia já acumulam milhares de processos contra seus próprios soldados, muitos deles acusados dos crimes mais brutais. Mas as surpresas não param por aí. Um propagandista experiente, conhecido por sua lealdade ao regime, foi forçado a se retratar depois de um escândalo envolvendo um livro que descrevia o líder russo de forma grotesca. Enquanto isso, uma notícia chocante: uma cobra venenosa morreu após morder um homem. Detalhes exclusivos você só encontra aqui. E tem muito mais, as notícias mais urgentes e relevantes sobre Ucrânia, Rússia, Belarus e o mundo, explicadas de forma clara e direta. Tudo o que você precisa saber hoje, antes que os outros contem. O que muitos analistas ocidentais e até ucranianos especulavam nas últimas semanas acabou de ser confirmado pelo próprio Donald Trump. Apesar das dúvidas e críticas, o presidente americano afirmou que a entrega de mísseis Tomahawk à Ucrânia é praticamente certa. Posso dizer que já tomei a decisão, declarou, embora tenha acrescentado um detalhe. Quero saber o que farão com eles, para onde serão enviados. Talvez precise perguntar. Como de costume, Trump repetiu que a guerra nunca deveria ter começado e a chamou de um erro de ambos os lados. Ninguém vê nada de bom nessa guerra. Foi um desastre. Só nesta semana perderam mais de 7.000 soldados, e é assim toda semana, 7 ou 8.000 vidas desperdiçadas. Curiosamente, Trump ignorou as recentes declarações de Putin sobre os Tomahawk, feitas durante um discurso no Clube Valdai, onde demonstrou preocupação mal disfarçada com a possibilidade de Kiev receber os mísseis. E o timing não poderia ser pior. No mesmo dia do aniversário de Putin, em vez de parabéns, o presidente americano anunciou um presente para o líder ucraniano. Enquanto isso, os primeiros a felicitar o ditador russo foram seus aliados chineses e bielorrussos, mas a mensagem de Zelensky, embora menos protocolar, certamente foi mais impactante. Enquanto isso, a Ucrânia surpreendeu mais uma vez ao lançar 180 drones contra alvos em território russo, alguns deles alcançando a região asiática do país. Pelo menos 3 drones caíram perto de refinarias em Tyumen, a mais de 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana. As autoridades locais afirmam ter neutralizado as ameaças, evitando explosões e incêndios, mas o projeto Deep State divulgou imagens que sugerem danos reais a uma das instalações. Ou seja, os parabéns de Zelensky vieram acompanhados de fogo. Nos céus do Báltico, a tensão também aumentou. Por 3 dias consecutivos, caças da OTAN foram acionados para interceptar aeronaves russas que violaram as regras de voo na região. Em 17 de setembro, 2 transportes An-26 foram interceptados perto de Kaliningrado, voando sem plano de voo e com transponders desligados. No mesmo dia, um An-72 seguiu a mesma rota, escoltado por caças F-35 e MiG-31. No início de outubro, a OTAN novamente levantou voo para acompanhar um avião de reconhecimento russo Su-24MR. A missão de proteger o espaço aéreo dos países bálticos é realizada a partir de bases na Lituânia e na Estônia. No fronte, as forças russas avançam lentamente, mas com resultados concretos. Segundo analistas do projeto Deep State, os invasores consolidaram posições em áreas como Nova Ivaniva, Ocheretine e Vezele, além de terem registrado progressos perto de Avdiivka e outras localidades estratégicas. Enquanto a propaganda do Kremlin insiste em pintar seus soldados como libertadores, os tribunais militares russos revelam uma realidade bem diferente. Desde o início da guerra, quase 1.000 processos foram abertos contra militares acusados de assassinato e lesões corporais graves que resultaram em morte. Em 2022, apenas 38 soldados foram condenados por esses crimes. No ano seguinte, o número saltou para 266. E em 2024, até setembro, já são 377 novos casos. E esses números representam apenas os julgamentos em tribunais militares, que lidam com crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas Russas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a paciência com a Venezuela se esgotou. Fontes do governo americano revelaram que Trump ordenou o fim das negociações diplomáticas com o regime de Nicolás Maduro, abrindo caminho para uma possível escalada militar. Durante uma reunião recente, o presidente teria ligado para seu enviado especial, Richard Grenell,
e determinado o encerramento de todos os contatos. A decisão reflete a frustração de Washington com as promessas não cumpridas de Maduro, que se recusou a deixar o poder e negou envolvimento com o narcotráfico, algo que os Estados Unidos já não acreditam. Nos últimos meses, as relações entre os dois países se deterioraram rapidamente. Em agosto, os Estados Unidos enviaram 4,5 mil fuzileiros navais e 7 navios de guerra para a costa venezuelana. Além disso, já eliminaram vários líderes de cartéis suspeitos de tráfico de drogas. O Departamento de Estado e o Departamento de Justiça chegaram a oferecer uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Maduro. Agora, a Casa Branca estuda diferentes cenários militares para lidar com o regime. Do outro lado do mundo, um propagandista russo conhecido por sua ferocidade em defesa do Kremlin se viu obrigado a recuar após um escândalo literário. O autor de um romance que descrevia Putin como uma figura monstruosa, quase vampírica, tentou se explicar em meio à polêmica. Não foram minhas palavras que me retrataram assim. Estão distorcendo meu trabalho para atacar o presidente e a mim, afirmou, em uma tentativa desesperada de se desvincular das críticas. O livro, que deveria ser lançado com pompa em Moscou, teve sua apresentação cancelada e desapareceu das prateleiras. Mas o estrago já estava feito. A imagem de um líder sanguinário alimentado por sanguessugas chinesas e cercado por cadáveres de inimigos chocou até mesmo os mais céticos. E agora, o regime corre para conter os danos de uma narrativa que escapou ao seu controle. Foi uma operação especial meticulosamente orquestrada. O objetivo? Transformar o romance de Lebedel no Novo Doutor Zhivago, uma obra que, aos olhos do Ocidente, simbolizaria a resistência intelectual contra o regime. Mas aqui reside a dúvida. O velho propagandista, agora arrependido, estaria realmente buscando redenção aos pés do Kremlin ou apenas tentando colher os louros de um Pasternak moderno, com direito a Nobel e glória póstuma? Afinal, até mesmo o prêmio de Herói do Trabalho, concedido a um dos protótipos do livro, um gesto calculado para reforçar sua lealdade, não passa de um verniz sobre a ferida aberta. E enquanto o autor tenta se equilibrar entre o arrependimento e a autopreservação, o mundo assiste ao ouro quebrar recordes históricos, ultrapassando a marca dos $4.000 por onça. O metal brilha mais forte a cada dia, impulsionado pelo caos nos Estados Unidos, onde o Congresso patina em impasses e o governo ameaça paralisar, alimentando o temor de uma recessão. Os investidores em pânico correm para o refúgio seguro do ouro, apostando que o Federal Reserve não terá escolha senão cortar juros em outubro. Mas quem afinal está comprando? Quantos de vocês, leitores, já trocaram parte do salário por barras reluzentes? Confessem nos comentários. A febre do ouro não perdoa nem os mais céticos. E se um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas quando um homem morde um cachorro, ou no caso, um homem encharcado de álcool mata uma cobra venenosa com um único golpe, aí sim temos um espetáculo. Foi o que aconteceu na Croácia, segundo o portal Newsbar. Uma víbora atacou um local, mas sucumbiu ao veneno do próprio álcool no sangue da vítima. O homem saiu ileso enquanto a serpente, após um último espasmo, teria batido a cabeça contra uma árvore antes de morrer. Uma história tão absurda que até a imprensa russa de Komsomolskaya Pravda Ria Novosti caiu como um pato. Até o canal estatal bielorrusso ONT repetiu a farsa, sem se dar ao trabalho de checar a fonte. Afinal, quem precisa de fatos quando se tem 70% de álcool no sangue e uma narrativa pronta para consumo? A lição? Tanto o excesso de vodka quanto a propaganda do Kremlin são letais para a saúde e para a verdade. Melhor assistir a algo que não envenene sua mente. E falando em saúde mental, agradeço por terem chegado até aqui. Seu apoio em comentários, curtidas e compartilhamentos é o que nos mantém vivos e crescendo. Porque no fim das contas a única coisa mais perigosa que uma cobra é um regime que se alimenta de mentiras. Até a próxima com mais fatos e menos veneno. Boa noite!